Olá, meus tchuns! Tudo bom com vocês? Então tá bom. Bem-vindos ao canal do Gordo Honesto. Eu sou o Gordo Honesto. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Branca de Neve, a versão 2025. Sim, eu assisti ao polêmico filme e tô aqui para falar a minha opinião honesta sobre esse filme aí. Vale a pena ver? Bom, difícil falar de sopetão se vale ou não vale a pena. A gente tem que contextualizar o filme sobre tudo o que aconteceu antes, durante a produção, tudo que foi dito, deixou de dizer, para chegarmos a um veredito aí. Mas antes de começar o vídeo, eu peço a tua gentileza de deixar o like, deixar um comentário maroto, se inscreve no canal, ativa os sininhos e visita a gente lá no Instagram, @ogordohonesto. Tá bom, então vamos já para esse vídeo aí. Bom, as filmagens da Branca de Neve foram feitas em março e julho de 2022, lançamento previsto para 2024. Durante a pós-produção do filme, foram solicitadas refilmagens 2 anos depois que tinha sido filmado, em 2024, e adiaram o lançamento do filme para 2025. O orçamento da produção já estava batendo mais de 270 milhões de dólares, o que torna o filme um dos mais caros da Disney até hoje. Bom, como se explica uma coisa dessa? O filme já estava gravado, 2 anos depois eles pedem refilmagem, refilmam um monte de coisa, adiam o filme para mais um ano, aí o filme lança, vira um fracasso. Como que se explica isso? Bom, tem alguns fatores importantes aí que a gente precisa levantar. O primeiro fator se chama Rachel Zegler. Let's address the elephant in the room. I'm the hottest person in the world. Que é a atriz principal do filme, a própria Branca de Neve. A escolha de Rachel Zegler já foi assunto de várias controvérsias por aí, né? Afinal, é uma atriz latina escolhida para interpretar uma personagem extremamente europeia. Let me tell you something. Soy una latina orgullosa y tengo muchos privilegios porque tengo piel clara. Até aí tudo bem, vamos relevar certas coisas. O problema foi o seguinte, durante as gravações e após as gravações, a Rachel Zegler começou a dar entrevistas, tudo normal até aí. O que não foi normal foi a forma que ela deu essas entrevistas. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Onde ela estava desrespeitando tudo relacionado ao filme original de 1937 e, de forma extremamente arrogante, ela impunha a sua visão da sua personagem do filme que ela estava fazendo. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. And Como as entrevistas revelaram, a personagem que a Rachel Zegler estava fazendo não se baseava em nada na personagem original do filme 37. Ela era categórica em afirmar que a personagem dela seria uma líder, não sei do que, já que a gente não vê nada disso no primeiro filme, no original. Que a personagem dela não precisava ser salva por um príncipe, que ela era autossuficiente. Um spoiler aqui, ela é salva 3 vezes no filme, tá? Tanto é que ela chegou a afirmar que o companheiro de cena dela, que faz o papel do príncipe, ele nem precisava estar no filme, que podiam cortar as cenas dele. all of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. De um mau caratismo doentio, né? Aí, devido a todas essas entrevistas, toda essa propaganda negativa que a Rachel Zegler fez, começou a levantar um ódio contra o filme que nunca se viu antes, né? Nem sabia o que poderíamos esperar desse filme, mas a gente já não gostava dele por causa do que a atriz andou falando. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. I say, if I'm going to stand there 18 hours in a dress of an iconic Disney princess, I deserve to be paid for every hour that it is streamed online. O segundo ponto que colaborou com essa desgraceira toda do filme, e a gente tem que contextualizar, tem um nome e se chama Peter Dinklage, o nosso querido anão de Game of Thrones. Peter Dinklage, assim que se falou do filme da Branca de Neve, ele apareceu na internet
assim como um vendaval. Ninguém sabe de onde esse cara veio, surgiu, apareceu. Mas ele veio falando que refilmar Branca de Neve e os Sete Anões era um insulto e um ato retrógrado contra a comunidade de portadores de nanismo. Porque ele achava, na cabeça dele, que era um ultraje você contratar 7 pessoas para interpretar anões no filme. E eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele falou que era repulsivo você representar anões vivendo em cavernas ainda. Eu acho que a casinha dos anões em Branca de Neve é até mais ajeitada que a minha, para falar a verdade, viu? Mas enfim, e ele falou tudo isso aí. Ele foi extremamente contra. Ele achou um absurdo que não deveria ter anões no filme e blá 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 blá. E a Disney comprou a ideia do cara. Falou, tá bom, não vamos ter anões. Eu tenho 2 ideias do que pode ter acontecido nisso aí. A primeira ideia, Peter Dinklage não foi convidado para o filme. Talvez ele quisesse fazer o Zangado, talvez ele quisesse fazer o Mestre, Dunga. Não sei, por algum motivo não convidaram ele para o filme. Talvez o cachê dele fosse caro, talvez oferecer um valor abaixo do que ele esperava, ele rejeitou, ele ficou ofendido e começou a falar mal. É uma especulação. Segunda especulação, Peter Dinklage pode ser o cara mais esperto e salafrário da história do cinema, se ele fez o que eu estou pensando agora, tá? Ele boicotou a ideia dos anões para que nenhum anão, nenhum ator com nanismo se sobressaísse no filme e acabasse ganhando destaque na mídia. O que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, você vai contratar 7 pessoas com nanismo para interpretar os 7 anões. Dentre os anões, você tem o Zangado e o Dunga, que são os que mais se destacam ali. O Dunga por ser engraçadinho e o Zangado por ser o Vegeta da turma. Todo mundo adora o Zangado. O que poderia acontecer? Poderíamos ter um ator revelação aí nessa história. E o que seria o ator revelação? Ele seria o novo ator com nanismo com os holofotes virados para ele. Coisa que aconteceu com Peter Dinklage alguns anos atrás, quando ele fez o Game of Thrones. Ou seja, ele se destacou na indústria do cinema como sendo um ator com nanismo em destaque. Talvez esse filme da Branca de Neve pudesse expor um segundo ator com nanismo que virasse os holofotes todo para ele e ninguém falasse mais de Peter Dinklage. Ou seja, eu vou sabotar isso aqui para eu continuar no estrelato. Eu estou pensando isso como uma mente maldosa e criminosa. Se o cara realmente fez isso, eu não estou aqui para afirmar nada. Eu só estou levantando uma hipótese. Pode ser como pode não ser. Mas eu não vejo outra explicação para isso. Para o cara fazer um boicote desse contra a sua própria turma. Bom, e o resultado disso foi que, um tempo depois, que a Disney resolveu ir sem os anões, né, saiu uma foto na internet, que seria uma das primeiras fotos oficiais do filme, revelando os anões. E apareceu um bando de mulembo, esquisito, todo colorido, alegando que aqueles seriam os anões do filme. Não deu certo. O hate foi maior ainda do que contra a Rachel Zegler e toda aquelas entrevistas enfadonha que ela deu ali há uns tempo atrás. Bom, resumindo um pouquinho, o que a gente tinha nesse momento? A gente tinha uma atriz latina que ia interpretar uma moça com a cor da pele branca como a neve, que ia deixar de ser ingênua para ser uma instigadora de piquete, que não precisava ser salva pelo príncipe. Tivemos um cidadão com nanismo defamando toda uma classe trabalhadora, que não deveria trabalhar com isso. E aí o público viu tudo isso aí e falou, woke, pronto. Aí a fórmula para o desastre total do filme. Quando o pessoal começou a falar de woke, a Disney se sentiu pressionada a ter que tirar a Rachel Zegler da geladeira, que ela não podia dar mais entrevista, ela ficou calada por um bom tempo. E aí ela começou a mudar todo o padrão de entrevista dela, dizendo que ela sempre gostou de Branca de Neve, que Branca de Neve era um sonho da vida dela, que a mãe dela sempre assistia com ela quando era pequena, e que ela tinha fantasia e tudo mais. Dá a impressão de que tudo que ela falou foi apagado da internet, e aí ela começou a postar só entrevistas novas e falar só essas baboseiras. Mas o povo não é bobo, já pegou qualquer mancada, né? Bom, o estrago estava feito, mas o filme não tinha sido lançado ainda. Então a Disney pensou, dá para consertar. E eis que num dia de verão, ou numa noite de inverno, saiu uma notícia na internet, onde a Disney diz que vai ter anões sim no filme. E da mesma forma que foi anunciado que ia ter anão no filme, em uma tarde de outono ou uma madrugada de primavera, me sai uma foto na internet
com o que seria os anões. E é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Aquilo é horrendo. Aquilo não se encaixa nem no mundo real e nem no mundo de fantasia. É simplesmente um monstro de Frankenstein em CGI e captura de movimento e não sei lá mais Deus o que aquilo lá é. Ao ponto que você tem o Zangado com a cara do Tommy Lee Jones. Infelizmente, a inserção dos anões no filme é meramente uma homenagem para o filme de 37 e para dar um cala-boca no público também. Você percebe que os anões não têm função nenhuma no filme. Eles estão ali para cantar uma musiquinha e para tentar tirar uma risadinha da plateia. A gente percebe que essa refilmagem que teve foi justamente para tentar fazer essa inserção dos anões aí no filme. É muito claro e evidente que os mulembo colorido que a gente viu aí agora, eles faziam o papel dos anões. Estava explícito isso no filme. E a única ceninha que você pode falar que os anões têm um certo momento ali é uma com o mestre. Só uma cena. Então eles são completamente descartáveis. Se eles estivessem ou não estivessem no filme, dava no mesmo. É igual Indiana Jones e a Arca Perdida. Os nazistas encontram a Arca com ou sem Indiana Jones. Bom, falando um pouco da história do filme em si, basicamente é a mesma história do conto de 37. Você tem a Rainha Má, que ela coloca a Branca de Neve como a criadinha do castelo, ela tem inveja da menina porque ela é bonitinha, aí ela manda o caçador dar um fim nela, o caçador leva ela para a floresta, não consegue matar, ela foge, aí ela encontra os anões, canta uma canção, a bruxa descobre que ela tá lá, fica velha, vai lá, tenta matar a Branca de Neve com uma maçã envenenada, ela come a maçã do amor podre, aparece o príncipe, salva ela e eles vão viver felizes para sempre. Isso tudo tá no filme, tá? O que não tá no filme, dois detalhes. O começo do filme, ele conta por que a Branca de Neve tem esse nome. Aí tem uma música no começo do filme que mostra como que era a vida do rei, da rainha e da princesa Branca de Neve. Era uma utopia marxista, onde todo mundo era feliz, os cozinheiros do palácio vinham com refeições e davam para o povo, todo mundo cantava, festejava, e depois aparece a rainha morre, depois surge uma mulher, não se sabe de onde ela veio, ela seduz o rei, toma lugar no trono como rainha, manda o rei fazer uma luta em algum lugar no mundo e o rei morre. A história começa, o do desenho começa exatamente nesse ponto. A rainha já coroada e a Branca de Neve empregadinha. Um detalhe também que não existe no desenho animado é que mostra que o vilarejo em torno do castelo sofre na mão da rainha agora, né? Num sistema meio urbano de viver. O povo também esqueceu da princesa, porque ela nunca mais foi vista no vilarejo, né? E nesse aí de lavando um banheiro e passando um pano no corredor, a Branca de Neve encontra o príncipe roubando batata na cozinha. Ele é um cara do vilarejo, tá passando fome, tá todo cheio das necessidades, então o príncipe na verdade é um ladrãozinho da vila. Ela conhece ele daí. A outra mudança significativa tá no final do filme, é que depois que a rainha supostamente mata a Branca de Neve, ela volta ao seu estado físico normal, volta pro castelo, e depois que a Branca de Neve ela é acordada pelo príncipe, ela resolve fazer uma investida contra a rainha. Então ela chega no vilarejo caminhando e cantando, e o povo vai se unindo com ela, então eles vão criando uma rebelião contra a rainha. E aí os soldados também acabam se rebelando e tudo mais, e a rainha acaba morrendo. Depois, para comemorar toda essa liberdade do povo, é feita uma white party, todo mundo vestido de branco, ao melhor estilo P. Diddy, e todo mundo feliz da vida. Bom, sobre as atuações do filme, Rachel Zegler é péssima. Ela, quando tá cantando, ela parece uma boca de jacaré enorme, assim, canta desse jeito. E quando não tá cantando, ela tá com aquele queixinho dela pra frente, assim, ó. Irrita toda hora esse queixinho aí. A Gal Gadot é a atriz mais canastrona da atualidade. A interpretação dela é zero. Ela cantando é zero ao quadrado. O resto do elenco não fede, não cheira. Uma outra coisa esquisita é o visual do filme. Tem hora que o negócio é bonito demais. Você fala, nossa, olha esse cenário, que coisa linda. Daqui a pouco muda. Parece que você tá na Vila do Chaves. É muito esquisito isso aí. Infelizmente, a Disney quis fazer uma homenagem para o seu primeiro grande clássico e se tornou um dos seus maiores fiascos. O Walt Disney está se revirando na cova. Bom, aí você vem com toda a ingenuidade do mundo, puxa a minha manga assim, ó. Gordonastro, esse filme é bom, vale a pena ver?
Não é fácil analisar esse filme, porque tem toda essa contextualização que eu falei antes. Você acaba pegando asco da atriz principal. Você fica com raiva das decisões que a Disney teve, por causa que um falou isso, o outro falou aquilo. Então, se caso você não estava no planeta até ontem, ou se você é uma pessoa extremamente consciente e consegue separar o artista da obra, eu digo para você que esse filme é ruim. Não é péssimo, não é execrável, nojento, como a turma fala. É um filme ruim. Tem filmes, versões da Branca de Neve, muito mais legais. Aquele Mirror Mirror, com a filha do Phil Collins e a Julia Roberts, é muito mais legal que esse. Infelizmente, esse filme, ele tentou fazer uma refilmagem do original de 37. Se ele não tivesse tido essa pretensão de colocar o Rachel Zegler com aquele vestidinho azul e a sainha amarela, colocar os anões, e representando, né, o filme de 37, olha, eu até passo pano para essas intervenções poéticas que o filme deu de querer transformar a Branca de Neve numa líder, porque tem uma certa lógica, vai. Você vivia com seu pai, sua mãe, rei e rainha, num lugar bom, e aí chega uma usurpadora que ferra com tudo e meio que escraviza você. Você dá aquele senso de querer justiça, né? Eu falo, não, eu quero retomar o que é meu. Então é válido essa ideia dela querer se tornar uma líder de rebelião, um chefe de piquete, para retomar o castelo, retomar o poder dela. É válido. Mas é uma coisa que não aparece na obra original, de 37, tá? Não tinha isso. Então, fica meio besta você falar, olha, é uma refilmagem daquele, mas com algumas inserções miraculosas. Não é bem por aí. É que eu falei, as interpretações são pífias, são ruins. Aqueles anões é muito feio. Não convence, sabe? Então, assim, é um filme ruim. É um filme ruim. Aí tem toda aquela questão, oh, mas e o movimento woke? E aquelas coisas, né? Bom, nesse aspecto eu vou contar uma historinha rapidinha para situar. Em 1985, o Dee Snider, ele era vocalista de uma banda chamada Twisted Sister, e ele foi chamado ao Senado americano para falar sobre uma censura que queriam fazer em cima das bandas que tivessem músicas com teores explícitos. Então, o Senado queria censurar as bandas e tudo mais, e o Dee Snider foi lá bater boca. E no meio da falação ali, o Dee Snider cita que Tipper Gore, mulher do Al Gore, ela insinuou que uma música chamada Under the Blade falava sobre sadomasoquismo, bondade e estrupo. Dee Snider contestou, sendo ele a pessoa que escreveu a música, que não. A música fala sobre o medo de cirurgias. Esse esquema de sadomasoquismo, bondade, está na cabeça da pessoa. Então, se a pessoa pensa nisso, ela sempre vai encontrar essas coisas no que ela está vendo. Ainda mais em uma música que muitas vezes fala de forma abstrata, é a melhor forma de você encontrar essas coisas que tá na sua cabeça. Então, jogando isso para o filme, tem coisas woke no filme? Depende da cabeça de cada um que está assistindo. Tem algumas coisas que são ali bem explícitas, bem jogadas. Mas tem outras que é meio que subentendido, vai da cabeça de cada um. Se você fica pensando muito em woke, você vai ver woke em tudo. Se você assiste o filme para ver apenas o filme, sem se preocupar com mensagens subliminares e o que ele pode passar, você vai ter uma outra percepção do filme. Mas, independente da percepção que você tem, o filme vai continuar ruim. Nada vai mudar isso. Mas assim, no geral, resumindo tudo, se Rachel Zegler não tivesse feito o carnaval que ela fez, talvez esse filme pudesse ser uma nota 5. Talvez. Bom, meus tchuns, é isso. Então esse foi meu comentário honesto, sincero e sem politizar em cima do famoso Branca de Neve versão 2025. Então se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário maroto. Falei tudo fora de ordem, não tô nem aí. Toca o sininho? Acho que faltou esse, toca o sininho. E confere a gente lá no Instagram, @gordohonesto. Tá bom, meus tchuns? Então é isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês estão vendo esse vídeo. Valeu! E no próximo vídeo a gente vai... falar sobre... E no próximo
vídeo a gente vai falar sobre gatinhos. Não. De novo, pai!